Bem-vindo ao nosso canal. Se gostar do conteúdo do vídeo, pedimos que deixe seu like. Se inscreva no canal, ative o sininho para não perder nenhuma de nossas atualizações e compartilhe com seus amigos e familiares. Aproveite essa oportunidade de se conectar com uma história poderosa e significativa. Você não vai se arrepender. Que a paz e a vitória do Senhor esteja sempre com você. A Arca da Aliança. Éxodo capítulo 25 versículos 1 a 22. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, que me tragam uma oferta alçada. De todo o homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que recebereis deles: ouro, e prata, e cobre, e azul, e púrpura, e carmesim, e linho fino, e pelos de cabras, e peles de carneiros tintas de vermelho, e peles de texugos, e madeira de acácia. Azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, e especiarias para o incenso, pedras de ônix, e pedras de engaste para o éfode e para o peitoral. E me farão um santuário, e habitarei no meio deles. Conforme a tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo, e para modelo de todos os seus pertences, assim mesmo o fareis. Também farão uma arca de madeira de acácia. O seu comprimento será de 2 covados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio, e de 1 côvado e meio a sua altura. E cobri-la-á de ouro puro, por dentro e por fora a cobrirás, e farás sobre ela uma coroa de ouro ao redor. E fundirás para ela 4 argolas de ouro, e as porás nos 4 cantos dela, 2 argolas num lado dela, e 2 argolas no outro lado. E farás varas de madeira de acácia, e as cobrirás com ouro. E colocarás as varas nas argolas, aos lados da arca, para se levar com elas a arca. As varas estarão nas argolas da arca, não se tirarão dela. Depois porás na arca o testemunho, que eu te darei. Também farás um propiciatório de ouro puro. O seu comprimento será de 2 covados e meio, e a sua largura de 1 côvado e meio. Farás também 2 querubins de ouro batidos farás, nas 2 extremidades do propiciatório. Farás um querubim na extremidade de uma parte, e o outro querubim na extremidade da outra parte. De uma só peça com o propiciatório, fareis os querubins nas 2 extremidades dele. Os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, as faces deles uma defronte da outra. As faces dos querubins estarão voltadas para o propiciatório. E porás o propiciatório em cima da arca, depois que houveres posto na arca o testemunho que eu te darei. E ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório, do meio dos 2 querubins, que estão sobre a arca do testemunho, tudo o que eu te ordenar para os filhos de Israel. Como foi construída a Arca da Aliança? A Arca da Aliança foi construída de acordo com as instruções dadas por Deus a Moisés no Monte Sinai. Bazalel foi o artesão responsável pela construção da arca. Em Êxodo capítulo 37 versículos 1 a 8, é descrito que Bezalel fez a Arca da Aliança. Ele também fez o propiciatório que cobria a arca, a mesa dos pães da proposição, o candelabro de ouro, o altar de incenso, o altar do holocausto, a bacia de bronze e até o primeiro óleo da unção. A arca era uma caixa de madeira de acácia, revestida de ouro tanto por dentro quanto por fora. Ela tinha cerca de 1,5 metros de comprimento, 75 centímetros de largura e 75 centímetros de altura. A arca era decorada com uma cercadura de ouro e possuía varas de madeira de acácia revestidas de ouro para facilitar o transporte. A arca era considerada o objeto mais sagrado e simbolizava a presença de Deus no meio do seu povo. Dentro da Arca da Aliança, havia 3 itens principais, de acordo com a Bíblia. O primeiro item eram as 2 tábuas dos 10 mandamentos, que foram entregues por Deus a Moisés. Essas tábuas continham as condições da aliança de Deus com o povo de Israel. O segundo item era um vaso de ouro contendo maná, que era um alimento fornecido por Deus aos israelitas durante o período em que atravessavam o deserto. O terceiro item era a vara de Arão, que floresceu milagrosamente como um sinal da escolha divina de Arão como sumo sacerdote. É importante mencionar que esses itens eram considerados sagrados e simbolizavam a presença e a aliança de Deus com o seu povo. A Arca da Aliança era vista como um símbolo da presença de Deus no meio dos israelitas. Arca da Aliança nas batalhas. De acordo com a fé dos hebreus, a arca representava o próprio Deus entre os homens. Acredita-se que a presença da arca era suficiente para que pequenos contingentes hebreus aniquilassem exércitos cananeus inteiros. No entanto, quando dispensavam-na, sofriam derrotas desastrosas.
Algumas referências bíblicas que mencionam a presença da Arca da Aliança nas batalhas incluem Josué capítulo 6 versículo 1 a 27. A Batalha de Jericó, em que os israelitas marcharam ao redor das muralhas da cidade durante 7 dias, levando a arca à frente do exército. No 7º dia, as muralhas de Jericó caíram e os israelitas conquistaram a cidade. 1 Samuel capítulo 4 versículos 1 a 11. A batalha contra os filisteus, em que os israelitas levaram a arca para o campo de batalha, acreditando que ela traria a vitória. No entanto, os filisteus capturaram a arca, mas logo enfrentaram problemas e a devolveram aos israelitas. Os israelitas sofreram esta derrota contra os filisteus mesmo estando com a Arca da Aliança por alguns motivos. Em 1 Samuel 4, é relatado que os israelitas levaram a arca para o campo de batalha, acreditando que ela traria a vitória. No entanto, eles não buscaram a orientação de Deus e confiaram apenas na presença física da arca. Além disso, os filisteus estavam bem preparados e organizados para a batalha. A derrota dos israelitas pode ser atribuída a alguns fatores. Primeiro, eles estavam em desobediência aos mandamentos de Deus e não buscaram a sua orientação antes de entrar na batalha. Segundo, os filisteus eram um inimigo forte e bem preparado, enquanto os israelitas estavam confiantes apenas na presença da arca, sem considerar outros aspectos estratégicos da guerra. Terceiro, a liderança espiritual dos israelitas na época estava enfraquecida, com os filhos de Eli, Ofni e Finéias, que eram sacerdotes, agindo de forma corrupta e desobediente. Na Bíblia, a história dos filhos do sacerdote Eli é mencionada em 1 Samuel capítulo 2 versículos 12 a 36. É relatado que os filhos de Eli não prestavam e não se importavam com Deus, o Senhor. Os filhos do sacerdote Eli eram Ofni e Finéias. Infelizmente, eles não eram fiéis a Deus e não se importavam com as responsabilidades sacerdotais que tinham. Em 1 Samuel capítulo 2 versículo 12 está escrito: eram, porém, os filhos de Eli filhos de Belial, não conheciam ao Senhor. A expressão, filhos de Belial, é mencionada na Bíblia e se refere a pessoas ímpias, malignas e de má conduta. A palavra, Belial, significa inutilidade ou sem valor em hebraico. Ela é usada para descrever aqueles que se afastaram dos caminhos de Deus e seguem um estilo de vida pecaminoso. A expressão, filhos de Belial, descrevem pessoas que praticam a idolatria, cometem atos malignos, são perversas e estão afastadas do caminho do Senhor. Eles desobedeciam aos regulamentos sobre o que os sacerdotes tinham o direito de exigir do povo. Por exemplo, quando alguém estava oferecendo um sacrifício, o ajudante do sacerdote vinha com um garfo de 3 dentes e pegava uma porção da carne para o sacerdote antes mesmo de a gordura ser tirada e queimada. No entanto, os filhos de Eli mandavam que o ajudante do sacerdote fosse e dissesse ao ofertante para entregar um pedaço de carne crua para o sacerdote assar, mesmo que o ofertante preferisse que a gordura queimasse primeiro. Se o ofertante não concordasse, eles tomavam a carne à força. Além disso, os filhos de Eli eram descritos como ímpios, incrédulos, rebeldes e blasfemos. Eles não conheciam ao Senhor e não se importavam com Deus. Sua conduta era imoral e insensível, e eles influenciavam negativamente o povo de Israel. Eles abusavam de sua posição sacerdotal para benefício próprio, desrespeitando tanto a lei de Deus quanto o povo. O versículo 1 Samuel capítulo 2 versículo 22 descreve a conduta pecaminosa dos filhos do sacerdote Eli, que diz: era, porém, Eli já muito velho, e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo o Israel, e de como se deitavam com as mulheres que em bando se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Esse versículo revela que os filhos de Eli estavam envolvidos em comportamentos imorais e pecaminosos. Eles se deitavam com as mulheres que serviam no santuário, aproveitando-se de sua posição de autoridade e desrespeitando a santidade do lugar. Essa conduta era uma grave transgressão das leis e dos princípios estabelecidos por Deus. Os filhos de Eli não apenas desonravam a Deus com suas ações, mas também causavam escândalo e corrupção entre o povo de Israel. Essa passagem nos mostra a importância de viver de acordo com os princípios e mandamentos de Deus, mesmo quando ocupamos posições de liderança ou autoridade. Ela também nos alerta sobre as consequências graves que podem resultar de uma conduta pecaminosa e desrespeitosa. Essas ações eram uma clara violação das leis e dos princípios estabelecidos por Deus. Como consequência de seus pecados, Deus enviou um profeta para anunciar o juízo sobre a casa de Eli. Eli foi criticado por sua omissão em discipliná-los e por honrar mais seus filhos do que a Deus. Ele não conseguiu controlar as ações dos seus filhos e acabou participando indiretamente de seus pecados. Por esse motivo tanto Eli quanto seus filhos perderam a vida, cumprindo-se assim a palavra de Deus.
Essa história nos ensina sobre a importância da obediência e do respeito às leis e aos princípios de Deus. Ela também nos alerta sobre as consequências graves que podem resultar de uma conduta pecaminosa e desrespeitosa. Infelizmente, a má conduta dos filhos de Eli teve consequências graves para eles e para a família. A morte do sacerdote Eli e de seus filhos. De acordo com Samuel capítulo 4 versículo 11, é mencionado que Ofni e Finéias foram mortos em batalha quando os filisteus capturaram a Arca da Aliança. E quando o mensageiro trouxe a notícia de que a Arca da Aliança havia sido capturada pelos filisteus, Eli, o sacerdote, caiu de sua cadeira para trás, quebrou o pescoço e morreu. E sucedeu que, fazendo ele menção da Arca de Deus, Eli caiu da cadeira para trás, do lado da porta, e quebrou-se-lhe o pescoço e morreu, porquanto o homem era velho e pesado, e tinha ele julgado Israel 40 anos. Quando esposa de Finéias, um dos filhos de Eli, recebeu a notícia de que a Arca da Aliança havia sido capturada pelos filisteus e de que seu sogro e seu marido estavam mortos, ela entrou em trabalho de parto. Conforme está escrito no livro de 1 Samuel capítulo 4 versículos 19 a 22. E, estando sua nora, a mulher de Finéias, grávida, e próxima ao parto, e ouvindo estas notícias, de que a Arca de Deus era tomada, e de que seu sogro e seu marido morreram, encurvou-se e deu à luz, porquanto as dores lhe sobrevieram. E, ao tempo em que ia morrendo, disseram as mulheres que estavam com ela: Não temas, pois deste à luz um filho. Ela porém não respondeu, nem fez caso disso. E chamou ao menino Icabode, dizendo: De Israel se foi a glória. Porque a Arca de Deus foi tomada, e por causa de seu sogro e de seu marido. E disse: De Israel a glória é levada presa, pois é tomada a Arca de Deus. A derrota dos israelitas serviu como um lembrete de que a presença de Deus não pode ser manipulada ou usada como um amuleto de sorte. A obediência e a busca pela vontade de Deus eram fundamentais para a proteção e o sucesso do povo de Israel. A Arca da Aliança representava o próprio Deus entre os homens. A crença na sua presença ativa fez com que os hebreus a carregassem à frente de seus exércitos nas batalhas durante a conquista de Canaã. Segundo a Bíblia, a presença da arca era suficiente para que pequenos contingentes hebreus aniquilassem exércitos cananeus inteiros. No entanto, quando dispensavam a arca, sofriam derrotas desastrosas. A arca foi capturada pelos filisteus, mas posteriormente retornou aos hebreus. Não se sabe ao certo o que aconteceu com a Arca da Aliança depois disso. A arca na casa de Abinadab, em Kiriat-Jearim. A Arca da Aliança ficou na casa de Abinadab, em Kiriat-Jearim, por um período de aproximadamente 20 anos. Os homens de Kiriat-Jearim levaram a Arca do Senhor para a casa de Abinadab, onde Eleazar, seu filho, foi consagrado para guardá-la. Durante esse tempo, toda a casa de Israel lamentava e buscava ao Senhor. É importante ressaltar que Kiriat-Jearim era uma cidade levítica, o que pode ter influenciado na escolha desse local para guardar um objeto tão sagrado. A arca permaneceu na casa de Abinadab até que o rei Davi a levou definitivamente para Jerusalém. Em resumo, a Arca da Aliança ficou na casa de Abinadab, em Kiriat-Jearim, por cerca de 20 anos, antes de ser levada para Jerusalém por Davi. Durante esse período, a arca foi guardada por Eleazar, filho de Abinadab, e toda a casa de Israel lamentava e buscava ao Senhor. A Arca da Aliança na casa de Obed-Edom. Na Bíblia, é mencionado que a Arca da Aliança foi guardada na casa de Obed-Edom. Obed-Edom era um homem geteu, da cidade de Gate-Rimon, e ele teve a honra de abrigar a arca em sua casa. Antes disso, a arca estava na casa de Abinadab, em Kiriat-Jearim. Quando Davi conquistou Jerusalém, ele decidiu trazer a Arca da Aliança para a nova capital e, durante o transporte, ocorreu um incidente em que um homem chamado Uzá estendeu a mão para sustentar a arca e morreu instantaneamente. E, chegando à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus, e pegou nela, porque os bois a deixavam pender. Então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por esta imprudência, e morreu ali junto à arca de Deus. 2 Samuel capítulo 6 versículos 6 e 7. Isso deixou Davi com medo de Deus, então ele decidiu não levar a arca para a cidade de Davi, mas deixá-la na casa de Obed-Edom por 3 meses. Durante esse tempo, a casa de Obed-Edom e sua família foram abençoadas por Deus. Após os 3 meses, Davi soube que a família de Obed-Edom havia sido abençoada por causa da presença da arca, então ele decidiu trazer a arca para a cidade de Davi com uma grande festa. Durante o transporte, Davi ofereceu sacrifícios a Deus e dançou com entusiasmo em louvor ao Senhor. A Arca da Aliança foi então levada para Jerusalém com alegria e celebração. Após esse episódio, Obed-Edom se tornou um guarda do templo, juntamente com seus parentes.
A citação sobre Obed-Edom se tornando um guarda do templo, juntamente com seus parentes, pode ser encontrada na Bíblia em 1 Crônicas capítulo 26 versículo 8. Obed-Edom e sua família serviram como porteiros do templo, responsáveis por cuidar da Arca da Aliança. Eles foram encarregados de guardar as portas do templo, incluindo a porta sul. A bênção de Deus permaneceu sobre a casa de Obed-Edom mesmo depois que a arca foi removida de sua casa. Ele e seus parentes continuaram a servir como porteiros do templo conforme 1 Crônicas capítulo 26 versículo 15. A presença da Arca da Aliança na casa de Obed-Edom e a bênção que ele e sua família receberam são exemplos do cuidado e da proteção de Deus para aqueles que o buscam e o honram. De acordo com a narrativa bíblica, a Arca da Aliança desapareceu quando o Templo de Salomão, em Jerusalém, foi destruído pelos caldeus liderados por Nabucodonosor, no século VI a.C. Não existem evidências materiais da arca, e acredita-se que ela tenha sido levada pelos caldeus para a Babilônia e lá desaparecido. Apesar de muitas teorias, o paradeiro final da Arca da Aliança é um mistério. Muitos estudiosos defendem a hipótese de que a Arca da Aliança foi perdida durante a destruição de Jerusalém pelo exército de Nabucodonosor em cerca de 587 a.C. Ela pode ter sido capturada e levada para a Babilônia como um tipo de despojo de guerra. Dessa forma, ela pode ter sido mantida como troféu ou mesmo ter sido destruída pelos babilônios para extrair seu ouro. Caso os babilônios tenham mantido a Arca da Aliança preservada, essa condição pode ter mudado quando a própria Babilônia caiu diante da coalizão medo-persa. Existe uma teoria que os judeus podem ter escondido a Arca da Aliança antes da chegada do rei Nabucodonosor e a destruição do templo em Jerusalém. Essa teoria é mais aceita pelos arqueólogos modernos, pois seria uma medida para proteger a arca de cair nas mãos dos inimigos. No entanto, é importante destacar que não há evidências materiais da Arca da Aliança e seu destino permanece desconhecido. A Bíblia não fornece informações claras sobre o que aconteceu com a arca após a destruição do templo. No entanto, ninguém sabe exatamente quando a Arca da Aliança se perdeu ou onde ela está atualmente. Agora, não precisamos mais da Arca da Aliança porque Deus habita em nosso coração através do Espírito Santo. Na Bíblia, a referência de que somos templo de Deus pode ser encontrada em 1 Coríntios capítulo 3 versículos 16 a 17. O apóstolo Paulo escreve: Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. Esses versículos destacam que, como crentes em Jesus Cristo, somos considerados santuário de Deus. O Espírito Santo habita em nós, tornando-nos templos vivos onde a presença de Deus se manifesta. É uma maneira de expressar que Deus está presente em nossas vidas e que somos consagrados a Ele. Essa ideia de sermos templo de Deus destaca a importância da santidade e da responsabilidade que temos em cuidar de nossos corpos e viver de acordo com os princípios de Deus. Também enfatiza a comunhão íntima que podemos ter com Deus através do Espírito Santo, que nos guia, fortalece e transforma. A vinda de Jesus Cristo e a obra do Espírito Santo trouxeram uma nova forma de comunhão com Deus, não mais limitada a um local físico como o templo em Jerusalém. A presença de Deus não está mais restrita a um objeto, mas é experimentada de forma pessoal e íntima através da fé em Jesus Cristo. A Arca da Aliança era um símbolo importante no Antigo Testamento, representando a presença e a glória de Deus. Ela continha as tábuas dos 10 mandamentos e era mantida no Santo dos Santos do templo. No entanto, com a vinda de Jesus e a instituição da nova aliança, a ênfase passou a ser na comunhão direta com Deus através de Jesus e do Espírito Santo, em vez de um objeto físico. A presença de Deus agora está disponível para todos os crentes, independentemente de sua localização física. O coração humano se torna o templo onde Deus habita, e a adoração e a comunhão com Ele são estabelecidas através da fé em Jesus e do relacionamento pessoal com Ele. Obrigado por assistir o vídeo sobre a Arca da Aliança. Esperamos que você tenha encontrado informações interessantes e esclarecedoras sobre esse objeto tão significativo na história bíblica. Ao apreciar esses ensinamentos, gostaríamos de incentivá-lo a se inscrever em nosso canal para receber mais conteúdo inspirador e edificante. Deixe seu like, ative o sininho para não perder nenhuma de nossas atualizações e compartilhe com outras pessoas. Que a paz e a vitória do Senhor estejam sempre com vocês.